Ó, o Bolsonaro que se cuide, muita gente não estava acreditando, eu também sempre fico com o pé atrás, mas muita gente não estava acreditando na greve de 1º de novembro que os caminhoneiros estão prometendo para que se diminua o preço dos combustíveis e para que eles voltem a ter uma aposentadoria especial depois de 25 anos de trabalho. Eles também querem um reajuste no preço dos fretes. Só que, olha só, desde ontem já tem 6 estados onde já há greve. Não greve de todos os caminhoneiros, não. Os tanqueiros, que são caminhoneiros que são transportadores de combustível, sabe aquele caminhão que transporta combustível? Enfim, esses estão em greve em 6 estados. Ontem à noite já começou a ter desabastecimento e filas em postos de Belo Horizonte, porque em Minas Gerais a greve, 100% da categoria está paralisada. E no Rio de Janeiro também, algumas partes do Rio de Janeiro também começou a ter desabastecimento. Hoje a situação já está bem pior e eles falam que não vão voltar. Eles não estão fechando estradas como na greve de 2018 e tudo mais, não, mas eles estão parados. Eles estão parados em frente à companhia e falaram, a gente não volta enquanto não abaixar o preço do diesel de alguma maneira. Segundo os tanqueiros, 70% do valor do frete vai para pagar o diesel. Alguns, por exemplo, eles têm, dá para ver que eles têm alguma consciência. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Espírito Santo, eles falam que a Petrobras tem que abaixar o preço dos combustíveis, mas em Minas Gerais, por exemplo, eles culpam a Petrobras, mas eles também querem a redução do ICMS. Dá pra ver como eles são pessoas manipuladas, né? Ele vai abaixar o ICMS, a Petrobras continua aumentando o combustível, daqui 2, 3 meses o preço volta para o mesmo patamar, a diferença é que o Estado deixa de arrecadar alguns bilhões, ou seja, não adianta nada diminuir o ICMS, mas estão em greve e o Bolsonaro vai começar a ter problema, porque essa greve é só o comecinho do que vai ser no dia 1º de novembro. Dia 1º a greve é contra o Bolsonaro. E veja bem, eles dizem que não é contra o governo, é só para que abaixe o preço dos combustíveis. Quem aumentou o preço do combustível? Entre 2008 até 2016, o preço dos combustíveis foi de R$ 2,50 para R$ 3,50. Aumentou R$1 em 8 anos. Aí, 2016 até 2019 foi de 3,50 a 4 e pouco. Foi só entrar o Bolsonaro que saiu de 4 e pouco e tá em 7 e alguma coisa, a gasolina. O diesel também tá lá para 5 e pouco. Quer dizer, a coisa tá ruim e a culpa é do Bolsonaro. E o Bolsonaro não tem o que fazer. Ele prometeu um auxílio para os caminhoneiros, mas é a pior coisa que ele podia fazer. O Bolsonaro ele foi eleito falando que o povo não quer esmola, que o povo quer trabalhar, não sei o quê, e criticando auxílios. E aí ele vai lá e fala para um pessoal que era gado bolsonarista, que comprava, que engolia esse discurso, e fala, olha, eu vou dar um auxílio para os caminhoneiros. E não falou de onde já tirou dinheiro, aliás. Sabe o que os caminhoneiros falaram? Não, a gente não quer esmola, a gente quer trabalho, a gente quer trabalhar, não quer ficar ganhando esmola do governo. Pegou mal, pegou muito mal. E veja bem, os caminhoneiros que já estão em greve hoje, eles não estavam nas últimas greves que tinham feito contra o Bolsonaro. Todas as tentativas de greve, que foram mais de 20 durante o governo Bolsonaro, esse pessoal não tinha aderido. E agora eles estão em greve, agora estão. E estão irritadíssimos. Eu vou explicar aqui o que está acontecendo. A Petrobras ainda fala que pode faltar diesel, ou seja, o preço vai aumentar ainda mais. Mas antes disso, um segundinho, se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, porque nessa briga, eu vou falar, eu torço pra briga. Essa fogueira eu apago com gasolina. Se você também, então inscreva-se aqui no canal, essa greve e o que está acontecendo com o preço dos combustíveis. Primeiro, a greve está em 6 estados. Eu vou falar aqui quais estados que estão tendo greve hoje, pra gente já ver. Ó, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e parte da Bahia e São Paulo. 6 estados estão tendo greve hoje. Em alguns estados a greve é parcial dos transportadores, dos tanqueiros, vamos chamá-los de tanqueiros, que é como eles se chamam, transportadores de combustíveis. Em outros estados a greve é total, como por exemplo em Minas Gerais. Minas Gerais está com um problemão. E em Minas Gerais eles culpam mais o governo do estado do que o Bolsonaro. Eles culpam o ICMS, mas o governo do estado, para ver, lá é o Zema, que é praticamente um ditador. E ele, obviamente, ele não vai conversar com os caminhoneiros. O Zema é igual ao Bolsonaro, ele fala, finge que não tá acontecendo nada. Ele simplesmente enviou uma nota pros caminhoneiros dizendo, olha, a alteração no preço dos combustíveis é culpa da política de preço da Petrobras. Nós não mudamos o ICMS nenhuma vez desde que assumimos o governo. Ou seja, vá falar com o Bolsonaro. Mas olha, é um minutinho, é só sentar com o líder dos caminhoneiros e falar, ó, meu amigo, pede pra equipe pegar uns gráficos, tem uns gráficos muito bonitos que dá pra pegar. Você fala, olha, meu amigo, o preço, no caso do Zema, o governo do estado, ele assumiu em 2019. Ele falou, ó, o preço do combustível era tal em 2019, o dólar era tanto,
e o ICMS era aqui de 20 e poucos por cento. Hoje o ICMS é igual. O dólar subiu um pouco, só que o preço do combustível subiu muito acima da subida do dólar. Ou seja, tá indo lucro para a Petrobras. Pode até usar um exemplo simples. Olha, meu amigo, se em 2019 eu zerasse o ICMS, o combustível ia ficar mais barato. Só que hoje já estaria mais caro do que estava em 2019. Por quê? Porque a Petrobras continua subindo o preço. Só que se eu zerar o ICMS, qualquer governador pode falar isso para os caminhoneiros, gravar um vídeo que vai ter muito mais alcance do que esse, e falar, se eu zerar o ICMS, senhor caminhoneiro, o que vai acontecer é o seguinte, Petrobras vai continuar subindo, vai diminuir o preço da gasolina, do diesel um pouquinho, a Petrobras vai continuar subindo o preço do diesel, daqui 2, 3 meses o preço volta ao mesmo patamar, que esse patamar que para você é inaceitável, a diferença é que o Estado, no caso de Minas Gerais, pararia de arrecadar 3,8 bilhões de reais por ano. Em outros estados também, param de arrecadar, isso nem zerando, só diminuindo um pouco, param de arrecadar bilhões de ICMS. E aí sabe o que acontece? Na hora de pavimentar a estrada, na hora de pavimentar as ruas, na hora de colocar sinalização, de fazer de melhoria, de investir na educação, de investir na saúde, não vai ter. Mas e esse dinheiro, o preço vai voltar a subir daqui 2, 3 meses, você vai falar, e para onde é que foi esse dinheiro? Tá indo pro bolso de meia dúzia de bilionários lá nos Estados Unidos, é isso, de meia dúzia de acionistas bilionários. Não só nos Estados Unidos, no Brasil também, muitos bancos, grandes conglomerados têm ações da Petrobras. É isso o que tá acontecendo, é isso que vai acontecer. Mas em alguns estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles sabem disso. Eles estão culpando a Petrobras, a greve é contra a política de preço da Petrobras. Eles até falam do ICMS, mas assim, poderia ajudar também, podia cair o preço da Petrobras e também no ICMS, porque eles estão desesperados, mas é contra a Petrobras. Em São Paulo, e na Bahia e no Espírito Santo a mesma coisa. Em Goiás eu tentei achar quais eram as pautas dele, mas eu não consegui. Nas entrevistas todas que dão os líderes lá de Goiás, eles só falam que tem que abaixar o preço, eles não falam quem é o culpado. Mas quando não fala quem é o culpado, não está falando do ICMS, também dá a entender que o culpado é o Bolsonaro. E veja bem, nós estamos aqui antes do dia 1º de novembro. Eles nem aguentaram esperar até novembro. Chegou a esse nível. Chegou num nível em que caminhoneiros que jamais paralisaram, desde 2018, não paralisavam, eles paralisaram antes do início oficial da greve. Imagina o que vai acontecer no dia 1º de novembro. A coisa tá ruim pro Bolsonaro. Aí chega a Petrobras essa semana e joga um cometa, um meteoro. E, o noticiário econômico tá tão atribulado, tem tanta coisa acontecendo que nem falaram desse cometa. O cometa a Petrobras falou, vai faltar combustível em novembro. 20% do diesel vai faltar, não temos, a gente não tem produção suficiente para isso. Quer dizer, os estrangeiros estão roubando o nosso preço. Esse é roubo. Você paga políticos corruptos para aprovar uma lei para que eles possam ficar com os royalties do pré-sal, em vez disso ser investido na saúde e na educação do Brasil. Ou seja, isso é literalmente roubo. Estão pegando o nosso petróleo e levando para o país deles, já refinadinho, tudo bonitinho, e a própria Petrobras não tem produção para o mercado interno. Vamos ter que começar, a Petrobras já falou, as distribuidoras vão ter que começar a importar diesel e gasolina. Só que importando sai muito, mas muito mais caro. Quer dizer, imagina que 20% do diesel será importado, ou seja, a chance do preço subir 5, 10%, que parece pouco, 5, 10%, mas 10% de R$5 são 50 centavos a mais, só para você ter ideia, parece pouco, mas é muito. A chance do preço subir 5, 10% em novembro já é gigantesca. Para piorar, com toda a crise econômica que o Bolsonaro está causando, falando em furar o teto de gastos em 100 bilhões, e ele conseguiu agora o apoio não só do Centrão, mas ele tem agora o apoio do Rodrigo Pacheco, que era contra, ele quer mudar a regra do teto de gastos. O teto de gastos era assim, o Brasil não pode gastar mais do que esse teto, e o teto é corrigido sempre pela inflação. Como a PEC do teto de gastos foi aprovada pelo Eduardo Cunha que votou a PEC num dia, perdeu e colocou para votar de novo no dia seguinte. Comprou uns votos e votou de novo no dia seguinte. Aí, aquilo foi em junho de 2017. Fizeram assim, o teto vai ser pela inflação corrigida de junho de 2016 até junho de 2017. A cada ano, sempre em junho, a gente vê a inflação dos últimos 12 meses. Qual é o golpe que quer dar o Bolsonaro, agora com o apoio do Senado e da Câmara, que está fazendo os economistas fugirem do Brasil e o dólar disparar? O golpe do Bolsonaro é o seguinte: claro que o Bolsonaro não tem cérebro para essa ideia, alguém teve. Vamos mudar a regra do teto de gastos. Em vez de a gente pegar a inflação de junho até junho, a gente pega a inflação
de janeiro até janeiro, ou seja, em vez de pegar de junho até junho, começando o ano fiscal em junho, vamos começar o ano em janeiro. Aí você vai falar, Thiago, qual a diferença? A diferença é que no cálculo da inflação do ano passado e desse ano, se você começar a contar a partir de janeiro e não a partir de junho, o Bolsonaro ganha mais quase 100 bilhões que ele ganha para poder gastar. Essa é a diferença. Ou seja, se lá no futuro alguém quiser furar o teto de novo, falar, não tem que ser de janeiro a janeiro. Vamos pegar a inflação aqui começando em, deixa eu ver o melhor mês, começa em março, de março até março. E aí vê, porque em algum ano a inflação foi mais alta em fevereiro, no outro ano foi menos alta, então vai de março até março. Aí eu vou gastar mais, e vai mudando os meses que se calcula a inflação sempre para furar o teto. Não adianta. O carro de som lá em Santa Bárbara do Oeste. Tá aqui, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Vamos continuar indo pra cima desse desgoverno. Não se esquece de se inscrever no canal e na descrição eu deixo o link do segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá também, porque o YouTube continua boicotando o Plantão Brasil. E aqui, no meio do vídeo, eu vou deixar o link do canal Thiago dos Reis, o botão de inscrever no Plantão Brasil, e aqui um outro vídeo, clica no outro vídeo, já assiste outro e vamos continuar indo pra cima deles. Falou!